Olá, pessoal. Essa é a terceira parte, então, do nosso estudo sobre Gênesis 35. Se você não assistiu às partes 1 e 2, então eu peço que você o faça antes de dar sequência neste vídeo, senão você não vai compreender bem o que eu tenho aqui para dizer. Bom, nós então vamos falar agora da questão da tumba de Raquel, né, que ficou para a gente conversar agora aqui nessa terceira aula. Bom, a morte de Raquel no parto é situada no caminho de Efratá ao norte de Belém, né? Existem muitos acadêmicos aqui que dizem, né, que essa referência a Belém ela é tardia, ela já seria do Reino do Sul, né? Na fronteira dos territórios tribais posteriores de Judá e Benjamim. Ver 1 Samuel 10, 2. Na realidade, né, os acadêmicos eles se dividem, né? Alguns dizem que é na fronteira, outros dizem que não, que na verdade houve, como eu disse, né, eles atribuem essa referência de Belém como sendo algo do Reino do Sul, depois, posterior, né? E que então traria a tumba de Raquel mais para baixo, né? A cerca de 20 quilômetros ao norte de Belém. Outro exemplo de erguimento de pilar memorial aos mortos é encontrado em 2 Samuel 18, 18. Né? Então você tem várias referências aí, né, a pessoas importantes e você ergue um memorial. A menção tardia da tumba de Raquel em Jeremias 31 sugere que era um local de peregrinação bem conhecido até o final do período da monarquia. Porém, Jeremias 31 já fala de ser em Ramá, né? E aí tem alguns que... Aí tem uma série de conjecturas, né? Será que Ramá era realmente no mesmo local? Não era, né? A maioria dos acadêmicos entende que, na verdade, a tumba de Raquel estaria mais ao norte, não estaria tanto ao sul assim, né? Então, tanto na região central aí entre os dois reinos. As tradições mais recentes demonstram alguma confusão entre um local sagrado, entre um local para o túmulo de Raquel em Belém e outro norte de Jerusalém. Bom, a grande verdade é o seguinte: nós não sabemos, na verdade, né, se a gente for pensar bem, de fato, né, assim, dentro daquilo que a gente falou, nós não sabemos bem exatamente quem era Raquel, de fato, né? Assim, a gente tem algumas tradições atribuídas a ela, né, que são baseadas em algumas lendas ancestrais, mas como a gente viu, não havia uma preocupação muito grande com historicidade. Né? Muitas dessas lendas ancestrais elas são construídas para poder explicar alguma coisa. Então, muito difícil da gente resgatar um personagem menor na Bíblia hebraica, como Raquel, né? Menor no sentido de você tem menos informações sobre ela, dentro de histórias que são altamente etiológicas, né? Enfim, né? E tentar obter alguma coisa de histórico aqui. Então, você já tem esse primeiro ponto. Mas falando mais especificamente sobre a tumba, né, você tem talvez até 3 lugares diferentes nas escrituras que poderiam ser atribuídos aí a esse túmulo, né? Mesmo que você suponha que todos eles se referem ao mesmo lugar, que é a visão dos religiosos, tá? Ainda assim, o túmulo de Raquel tem vários candidatos, né? Não tem um só, tem o mais famoso, que é o mais comum dentro do judaísmo, mas tem vários, mas a menção mais cedo que se tem dele é do século IV, né? Depois da Era Comum, quer dizer, é muito tardio, né? Então, a grande verdade é que ninguém sabe nada, né? Assim, o que se supõe é que muito provavelmente não é aquele lugar, né? Porque ele está muito ao sul, né? Mas mesmo se você pegar todos os elementos, né, do texto bíblico e supor que eles apontam numa única direção, você tem outros candidatos que podem também ser que poderiam ser levados em consideração. Então a grande verdade é que ninguém sabe o que é aquilo ali, né? Assim, lógico, né, pessoal? Assim, na verdade, as culturas elas sobrevivem também com os seus símbolos, né, com os seus folclores, etc. Então, assim, né, por uma questão de um folclore popular e tal, atribuir ali,
né, como um local de importância para o povo judeu e tal, beleza, tranquilo, né? O grande problema, de novo, né, se você pega a coisa e dogmatiza, né, torna aquilo um dogma, né, e aí começa, tem gente que, né, atribui poderes mágicos, místicos, especiais a objetos associados à tumba de Raquel, tal, não sei o que, né, aí você já tem problemas, né, porque você precisaria de uma exatidão que não condiz com a realidade, né? Se você, não vou nem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, você ter esse tipo de objeto e tal, mas se você tem, uma coisa é você ter algo simbólico, né? Outra coisa é você ter algo literal, né? E você precisar que aquilo seja literal para poder atribuir alguma coisa especial ali, né? Aí já fica muito, muito difícil, muito complicado. Bom, vamos dar sequência aqui. Então agora vamos falar da narrativa do Reino do Sul, né? Não vou ler o texto todo novamente, porque você tem uma, né, não tem muito sentido aqui. Deixa eu só tentar arrumar a câmera de novo. Essa câmera hoje ela está terrível de tirar o foco. Então, você tem a narrativa do Reino do Sul, ela não acrescenta muita coisa, então não tem necessidade de a gente reler o texto todo, tá? Mas ela vai adicionar Luzá ou Luz, tanto faz, né? Você tem as duas variantes aí, na terra de Canaã, que é Betel, né? E era um lugar com muito menos importância do que o Betel bíblico, né? Betel bíblico mesmo, original, na verdade, não bíblico, mas original, né? Não era ali, não era exatamente no mesmo lugar, tá? Então morreu Débora, ama de Rebeca, e foi enterrada abaixo de Betel, sob o carvalho que se chama Carvalho dos Prantos, né? Muito provavelmente, né, o Carvalho dos Prantos, ele devia ser realmente um local, aquela região tinha muito carvalho, como vocês podem perceber, né, e é bem provável que fosse um local importante de culto em Betel, talvez o local do templo em Betel, que teria sido destruído aí pelos assírios. Tá? E em sendo destruído, né, o templo em Betel sendo destruído pelos assírios, então o pessoal ali daquela região teria pranteado, né? Então é bem possível que seja algo nessa linha, tá? Isso não é certo, como eu falei, né? Não é ciência de foguete, mas é o que tudo indica, tá? Mas esse texto aqui, né, ele é adicionado, né, e muito provavelmente, né, essa referência, né, a Débora como ama de Rebeca, então aqui é alguma referência a algo importante ali associado com esse nome. Tem alguma coisa a ver, algum ponto em comum com a Débora de Juízes? Difícil dizer, tá? Mas você repara, né, que não é uma coisa que foi construída de propósito para realmente dar pouca importância naquele local. Quer dizer, não é nem uma pessoa muito importante, né? A ama da Rebeca, né? Tipo, a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Tá enterrada ali, né? E profana o lugar. Enterrou, profanou, né? E aí, então, não poderia ser um candidato, né, a um local de culto, tá? Então, essas são as duas adições principais aqui do Reino do Sul, tá? Bom, aí um comentário do Jacob's Journey, né, do Tsemayore. Podemos atribuir isso à narrativa do Reino do Sul com confiança, porque Rebeca não é mencionada na narrativa do Reino do Norte. Rebeca era a esposa de Isaac, de acordo com a narrativa do Reino do Norte, Isaac morreu antes que ele pudesse se casar. Como assim, Felipe? Isaac morreu antes de se casar? Assista às aulas de Gênesis daquele período, né, daquela passagem ali, tá, principalmente, né, do ciclo de Abraão, e você vai entender o que está sendo dito aqui. Tá? Então, Rebeca ela não aparece na narrativa do Reino do Sul, né, do Reino do Norte. Tá? Na narrativa do Reino do Norte, Jacó não tem parentesco nenhum com Abraão. Jacó é o patriarca do Reino do Norte. Abraão era o patriarca do Reino do Sul. Eles não têm conexão um com o outro. Quando você tem uma unificação das tradições depois do cativeiro assírio,
né, da migração dos escribas do Reino do Norte para o Reino do Sul, onde eles trouxeram as suas tradições, etc., aí é que você passa a ter uma tradição ancestral unificada. Antes disso, não tinha. Tá? Muito bem. Por que a narrativa do Reino do Sul adiciona isso? Talvez para profanar o santuário mais sagrado do Reino do Norte, Betel enterrando Débora lá. De acordo com a lei bíblica, os cadáveres profanam seus arredores. Tá? Outra evidência para essa interpretação é a identificação da narrativa do Reino do Sul, de Betel, ou Casa de Deus, né, com Luz, ou Luzá, um lugar sem significado sagrado específico, ver Gênesis 28, 19. Nos dois casos, a intenção da narrativa do Reino do Sul é minar a santidade inerente a Betel. Então você tem isso, né, bastante, essa coisa de pegar locais que eram sagrados e você, de alguma maneira, vai reduzindo, né, vai afunilando e trazendo para, né, o local que eles desejavam promover ali. Né? E a questão da parteira, né, ou ama, que geralmente eram mulheres mais velhas, serviam como recursos para ensinar as jovens sobre atividade sexual e ajudar no nascimento de crianças. Eles também, elas, né, na verdade, né, elas também fizeram parte do ritual de nomeação e podem ter ajudado as novas mães sobre enfermagens e cuidados com os filhos. Então, a ama, né, ou parteira em algumas traduções, né, como a IVP coloca, eram essas mulheres, né, que serviam meio como se fosse uma espécie de uma dama de companhia, mas voltada para assuntos da maternagem. Né? Então, elas podiam dar algumas dicas, né, dar alguma instrução, talvez, né, para as meninas sobre a sexualidade, ajudar no nascimento, muito provavelmente cuidavam durante a gravidez, aí, especialmente no final da gravidez, faziam o parto, né, ajudavam também a nomear a criança, né, na ritualística de nomeação, e serviam meio como enfermeiras, né, e cuidadoras dos filhos das mulheres quando elas tinham algum filho né, pequenininho ainda de colo, etc. Tá? Então essa mais ou menos era a função que elas ocupavam na sociedade naquele tempo. Tá? Bom, vamos falar agora, né? Na verdade aqui está errado, a narrativa sacerdotal. Então vamos agora, voltar com a câmera, vamos agora então à narrativa sacerdotal. Agora nós vamos ter muito mais coisa, né? Então repara, o que tá em preto é o texto mais primordial, mais original. O que está em azul, né, é o que foi acrescentado pelo Reino do Sul, né, com a única ressalva que talvez a referência também a Belém seja do Reino do Sul. Como não tinha muita certeza, eu deixei, não mexi nisso. E o que está em meio vinho, meio roxo aí, né, violeta, sei lá, é o que é a narrativa sacerdotal, ok? A narrativa sacerdotal, como a gente viu na primeira parte da aula, ela é pós-exílica, tá? Então, e ela tem alguns objetivos específicos, né? E ela não tinha problema, ela usava mais intercambiavelmente Elohim ou tetragrama, né? Porque naquela época já havia uma convergência maior. Tá? Elohim disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e fixa-te ali. Ali erguerás um altar a Elohim que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Tá? Como é que a gente sabe que esse texto é sacerdotal? Porque era muito típico, né, do texto sacerdotal essa ideia de que a divindade chamou e não de que a pessoa fez o altar por causa de alguma coisa que aconteceu ali ou voluntariamente. Essa coisa de uma missão divina é muito do texto sacerdotal, né? A divindade falando para fazer algo ali. Tá? Muito bem. Então, algo que eu digo no sentido de não fazer algo da divindade chamar para fazer alguma coisa, mas a divindade dá uma missão cultica, né? Construa um templo, um altar, faça uma libação, uma coisa assim. Tá? Muito bem.
Aí você vai ter também, e aí tem também o seguinte, né? A gente sabe que isso também é da narrativa sacerdotal, porque a rivalidade entre Esaú e Jacó, ela já é uma narrativa, já é a narrativa também, ela já é do Reino do Sul pós-exílico, né? Que a narrativa sacerdotal ela é do Reino do Sul pós-exílico, né? Em algumas aulas para trás eu não identifico, eu mudei algumas coisinhas no sentido de tornar mais claro, né? Na linguagem aqui, né? Por exemplo, antes eu estava usando Elohim traduzido como Senhor, agora eu estou usando, para ficar mais fácil de identificar a diferença na linguagem, deixa Elohim mesmo, tá? E em alguns momentos, quando eu me referi também à tradição judaica pós-exílica, né? Não especifiquei que era sacerdotal, né? Mas eu acho que é mais interessante a gente deixar isso mais claro. Tá? Então, é por isso que eu estou tornando um pouco mais específico, eu estou dando um pouco mais de detalhe aqui. Eu acho que isso é relevante, isso é importante para algumas coisas. Tá? Então, entenda que quando a gente fala sacerdotal, continuamos falando do Reino do Sul e estamos falando do período pós-exílico. Tá? Muito bem. Então, a ideia da rivalidade entre Esaú e Jacó, né, também é dessa época. Tá? E essa rivalidade maior entre os irmãos. Então, esse texto tipicamente, essa linguagem é sacerdotal. Tá? Aí você vai ter também, né? Aí ele continua, Jacó disse à sua família, todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas roupas, partamos e subamos a Betel. Aí farei um altar a Elohim, que me ouviu quando eu estava na angústia e me assistiu na viagem que fiz. Aí é a narrativa original. Eles deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam e os anéis que traziam nas orelhas. Jacó os enterrou sobre o carvalho que está junto a Siquém. Até aí, texto original. Aí você vai ter algo aqui do texto sacerdotal. Eles levantaram acampamento e um terror divino se abateu sobre as cidades circunvizinhas e os filhos de Jacó não foram perseguidos. A linguagem usada é sacerdotal, a linguagem usada bate muito com o que a gente viu, inclusive, no capítulo 34, e é um tema sacerdotal. A linguagem é pós-exílica, né, na verdade, e o tema também é pós-exílico. Né, esse tema da volta ao exílio. Né? A gente tem que entender o momento histórico para poder compreender o texto. O que estava acontecendo no pós-exílio? Eu falo muito disso nas aulas sobre os profetas. Né? Foi muito difícil para eles reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, voltar, retomar as suas vidas. Por quê? Porque havia, dentre outras coisas, oposição de outros povos ali que tinham né, se aproveitado daquele momento. Né? Então você tinha oposição de alguns povos vizinhos, né, como acho que Amon, né? Você tinha também tribos árabes, né? Nômades árabes que tinham ocupado o local, você tinha os próprios samaritanos, né? Descendentes aí do reino disperso do norte, etc. Então havia muita oposição, né? Chegou a haver muita violência, né? Embates, não chegou a haver uma guerra maior, mas embates e violência isso houve, né? Havia saque. Então muitos exilados, eles tinham muitas famílias, né, exiladas ou que tinham até nascido no exílio, tinham medo de voltar para Judá. Então esses textos que falam, né, do Eterno garantindo a segurança eram importantes para motivar esse pessoal a voltar. Né, motivar esse pessoal a ir para ocupar, né, a região da província da Judéia, que era fundamental para a reconstrução do reino de Judá. Muito bem. Né, aí temos Jacó chegou a Luzá, na terra de Canaã, que é Betel. Aqui, na verdade, isso aqui deveria ficar azul até aqui, né? Chegou a Betel, ou chegou a Luzá, na terra de Canaã, que é Betel. E ele, todos os homens que tinha. Lá ele construiu um altar e chamou o lugar de El Betel, até aí, né, narrativa original. Aí entra do Reino do Sul, então morreu Débora, ama de Rebeca, e foi enterrada abaixo de Betel, sob o carvalho que se chama Carvalho dos Prantos. Né? Muito bem, o que vai acontecer?
Presta bem atenção nesse texto sacerdotal aqui. Elohim apareceu ainda a Jacó, vindo de Padan Aram, né? E o abençoou. Elohim apareceu a Jacó vindo de Padan Aram, né? Vindo do norte, repara, né? Olha esse movimento pós-exílico aí. Elohim, aqui é Elohim, né? Eu não coloquei. Elohim, vou até aproveitar e corrigir isso aqui, que também era para ter ficado com outra cor. Já que estamos aqui, né? Deixa eu arrumar. Pronto. Então, aí ele diz o seguinte, né? Elohim lhe disse, teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome será Israel. De novo, né? Mais uma narrativa sobre a mudança de nome e diferente, né? Por quê? Vamos entender. Tanto que é chamado de Israel. Então, repara, né? Já é uma explicação do porquê, né? Aqui, veja, para o período sacerdotal, onde o monoteísmo era importante, né? Era fundamental você ter uma narrativa onde o próprio Eterno desse o nome a Jacó, e não um ser divino. Tá? Um ser divino é uma narrativa ainda muito enoteísta, né? E isso era incômodo para o texto sacerdotal. Então, aqui, quando você tem o próprio Eterno aparecendo, né, já está monoteizado, percebe? Tá? Elohim lhe disse, eu sou El Shaddai. Né? Aqui, El Shaddai é para fazer ponte com a história de Abraão. Tá? É de propósito, né? El Shaddai, né, seria o El da provisão, da proteção, etc. A gente já falou sobre isso, né, quando falou em Abraão, né? Ser fecundo e multiplica-se, uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti, e reis sairão dos teus rins, né, ou de tuas entranhas. Aqui é praticamente uma cópia do texto abraâmico, tá? E é trazido justamente para quê? Para poder dizer que há uma promessa única, né, para todos, né? Então isso era importante né, na visão pós-exílica. Eu te dou a terra que dei a Abraão e Isaque, darei esta terra a ti e a tua posteridade depois de ti. Olha o tema né, pós-exílico, de volta à terra, essa terra é prometida, essa terra é sua. E Elohim se retirou junto dele. Jacó erigiu uma estela no lugar onde ele lhe falara, uma estela de pedra, sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. Olha o detalhe cultico, que não é tão típico do texto do Reino do Norte, né? Dá detalhe de como é que era a libação, o óleo, percebe? Tá? Isso daí vai dar base justamente para quê? Né? Para depois você ter a ritualística do templo. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Elohim lhe falou, né? Olha, não só o nome Israel, ele é explicado de uma outra forma, né? Não é mais um ser divino, e sim o próprio Eterno, como Betel também é explicado de outra forma aqui, né? Então, repara, Betel não é mais a casa de El, não é mais o lugar da escada de Jacó, que seria o ponto para ter um templo ali. Aquela narrativa foi feita para você ter um templo ali, né? Mas isso não pegaria bem, né? Pensando no templo de Jerusalém pós-exílico. E se você lê Zacarias, você entende, né? Que eles queriam, inclusive, convencer até o próprio pessoal samaritano, que ficou, etc., a ir para lá. Então, aí o que você tem? Você tem, então, aqui, né, uma mudança de explicação, né? Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Elohim lhe falou. Então, o Eterno só fala com ele ali. Não tem nada de especial rolando ali, né? Olha, compara isso com a narrativa onde o nome Betel, ele é dado, né, justamente para quê? Para que aquilo ali fosse justificado como templo. Na verdade, o nome Betel, ele precede todas essas explicações. Mesmo a explicação da escada de Jacó é posterior, né? É lendária, não é histórica. Mas repara que na época, olha a diferença do texto, né,
do Reino do Norte, que coloca como lugar, né, onde os mensageiros sobem e descem do céu, quer dizer, levando as oferendas, trazendo as bênçãos, né? Quer dizer, é ali que você tem que levar suas ofertas, ali é a casa, ali é que eu vou ter um templo, percebe isso? Essa era a questão para aquela narrativa. Quando você fala sobre a nomeação de Betel aqui, é simplesmente um lugar onde o Eterno falou, né? Não é o templo, percebe? Tá? Não é o lugar onde eu tenho que ter um templo, né? Eles partiram de Betel, faltava uma pequena distância para chegar a Efratá. Quando Raquel deu à luz, seu parto foi doloroso, como desce a luz com dificuldade, ela disse à parteira, não temas ainda um filho que terás. Né? No momento de entregar a alma, porque estava morrendo, ela o chamou de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Efratá, que é Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo, que é a estela do túmulo de Jacó, que é a estela do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Né? Muito bem, isso aqui tudo narrativa original. Israel, aí você vai ter todo um acréscimo sacerdotal que a gente vai entender. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal-Eder, né? Já está indo bem para o sul, né? Para quê? Para poder justamente alargar esse território. A lenda original, o território era bem menorzinho, né? Aqui se alarga o território, né? Muito bem. Enquanto Israel habitava naquela região, Ruben foi dormir com Bilhá, ou Balá, ou Bilá, a concubina de seu pai. Israel o soube. Isso aqui é para descaracterizar Ruben. A gente vai entender, né, que, na verdade, é o que eu falei no 34 já. Né? Havia uma preocupação de mostrar Judá como primogênito, né, para justamente justificar o que aconteceu. Né? Ficou o estado de Judá, né, a província persa de Judá, o sucesso de Judá. Né? Então, isso foi justificado dessa forma. Você desqualificou Ruben, desqualificou Simão, desqualificou Levi, ficou Judá. Os filhos de Jacó foram 12 em número. Os filhos de Eli, o primogênito de Jacó, Ruben, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bilhá, de Balá, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, né, o Zelfa, a serva de Lia, Gad e Asher, ou Azer. Esses são os filhos gerados a Jacó em Padan Aram. Né? Então, lá no norte, repara, né? Volta-se a essa coisa do tema exílico. A ideia, essa coisa desse texto mais genealógico, era uma preocupação pós-exílica, pelo que a gente já falou mais cedo aqui. Veio Jacó a seu pai Isaque em Mamré, em Kiriat Arbe, que é Hebron. Aí já desceu o monte, né? Onde habitaram Abraão e Isaque. Repara na preocupação de realmente... Né, você criar uma narrativa que compõe tudo. A duração da vida de Isaac foi 180 anos. Isaac expirou. Né, o número 18 até hoje no judaísmo, né, associado, né, com a palavra Rai, né, com vida. Né, então, aqui, multiplicado por 10, um intensificador, quer dizer que Isaac viveu uma vida longa, uma vida boa, né? E isso é muito interessante, tem muito a ver com o texto sacerdotal, né? Porque há uma preocupação muito grande do autor sacerdotal aqui, né? De mostrar que Isaac ele teve uma vida longa, né, uma vida plena, etc. Né? Por quê? Porque na narrativa do Reino do Norte, né, na narrativa original, Isaac morre, né? É morto por Abraão, né? Então não há continuidade, tanto que a história, né, a vida de Isaac, ela é uma cópia dos acontecimentos da vida de Abraão, posterior. Né? Se você está em choque com isso, isso não é nenhuma novidade, assista às aulas e você vai entender isso. Lembrando que nenhuma dessas histórias é literal, então isso não faz nenhuma grande diferença. Tá?
Isaac expirou, ele morreu e reuniu-se a sua parentela, velho e farto de dias. Ó, de novo, né? Olha como tá enfatizando isso não é muito comum, né? Mas é para enfatizar, viu? Não morreu lá, viu? Morreu aqui, muito velho já, né? Depois de muitos dias, né? E seus filhos Esaú e Jacó o enterraram, né? Muito bem. E a gente então já acabou de atingir 30 minutos, né? Vamos dar continuidade na próxima etapa, né? Na parte 3 aí da nossa aula. Até lá, se o Eterno assim nos permitir.